Soberano eterno Deus, graças te dou, Senhor. Senhor, meu Deus, diante de ti, meu Pai, como pequeno que sou, nada sei, meu Pai, nada sou, mas que o Senhor cresça e eu desapareça. Que eu diminua, meu Pai, e o Senhor venha estar aqui nesse lugar, fazendo aquilo que te apraz. Ó Deus, fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor. Abre os nossos entendimentos. E que a sua palavra, sabemos que não volta vazia para ti, mas vai ser feita a tua vontade. Hoje e sempre, para a tua honra, a tua glória e teu louvor. Amém. Amados, abra suas Bíblias no livro de Timóteo. Timóteo 4, 4, versículo 13. Eu estou um pouco nervosa, eu acho que dá para perceber. Porque essa responsabilidade de ser chamada pela apóstola, uma pessoa que eu tenho assim, um grande carinho e respeito, e que sempre estou falando ao Senhor que eu possa estar um dia à altura dessa mulher de Deus, né? E de outras mulheres de Deus aqui também. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Primeira Timóteo, versículo 13. Amém, glória a Deus. Porque os que servirem de bem, como diáconos, adquiram, estou lendo certo? Perdão. Eu botei 1 Timóteo 4, 13. Eu botei 3 e é 4. Primeira Timóteo 4, 3. Agora acertei. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública. Meu Deus. É falando da capa, Paulo trazendo, vamos buscar a capa, não é isso? Não é 1 Timóteo 4, 13, apóstolo? Está falando de trazer a capa. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não é isso? Essa palavra, a qual eu li hoje, Deus me deu algo que eu escrevi, passei, como a apóstola me deu pouco tempo, né? E dentro dessa palavra, diz que Paulo, mesmo sofrendo, né? A desconstrução dele mesmo, sabendo que ele é um dos maiores líderes que implantou igrejas, ele não desistiu da caminhada dele. Ele sempre lembrando daquele que o chamou, e esse foi Jesus. Para dar continuidade, para dar o quê? Aquilo que o povo precisava ouvir, aquilo que o povo precisava entender da parte de Deus em Cristo Jesus. Assim também é a experiência
qual eu falei aqui, que para que ele viesse, porque Paulo estava precisando de Timóteo. Paulo também chamava Timóteo com muito carinho de filho. Ele tinha um carinho, um amor muito grande por Timóteo. E na perseguição a qual o apóstolo Paulo ele sofreu muitas perseguições, porque até antes mesmo, ainda quando era Saulo, ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele perseguiu, e quando ele passou a ser chamado de apóstolo Paulo, ele passou a sentir a dor na própria pele. Ele foi perseguido, muitas vezes desacreditado, como muitas vezes pode acontecer com qualquer um de nós. Ser desacreditado, não ter credibilidade, mas aquele que o tinha chamado, o deu a credibilidade. E confiou aquilo que Deus já tinha no coração. Aos olhos humanos, Paulo não poderia ser um apóstolo, porque ele foi um perseguidor da igreja de Cristo. Não saindo do foco, o qual é as boas lembranças. Paulo, em todo o sofrimento dele, ele não esqueceu que apesar de tudo que ele passou, ele também teve os momentos dele bons, os momentos que fez com que ele continuasse a andar, que ele continuasse crendo naquele que o chamou. Muitos não aceitaram Paulo, que era salvo antes, mas na sua caminhada como um dos maiores líderes, um dos maiores apóstolos, a abrir igreja, a enviar discípulos, viram que Deus era com ele. O que eu quero dizer aqui nessa noite, quem nos justifica é Deus. E é pelos feitos e é pelos frutos que Deus realmente mostra se Ele é ou não é, que é com aquele que está fazendo a obra. A palavra de Deus, falando aqui nesse que eu fiz, escrevi, como já falei aqui, me mostra que Paulo tinha tudo para ser frustrado, para viver magoado, mas ele decidiu não deixar o ódio, a mágoa tomar conta do coração dele, porque não é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil ser perseguido e mesmo assim amar, não é fácil você ser chamado por Deus e ser rejeitado, não é fácil passar por tantos momentos difíceis e mesmo assim ter que continuar, não é fácil. Mas o apóstolo Paulo, ele decidiu não deixar a emoção, o ódio, os contratempos, a perseguição, ele não deixou ser dominado pelo sentimento do rancor. Bem verdade que o apóstolo Paulo, ele teve alguns problemas com alguns discípulos, com alguns irmãos em Cristo, por ter um temperamento forte. Mas quem de nós não tem defeito? Mas muito ele foi provado, assim como ele foi decepcionado, ele também decepcionou. Quando ele não entendeu o chamado de Marcos, ele não queria ter com Marcos, ele não queria mais a
convivência com Marcos. Mas nós sabemos que ele, no fim, ele percebeu que o chamado dele não era simplesmente um chamado, mas era fazer a vontade do Pai. E quando nós fazemos a vontade do Pai, nos prostramos, nos rendemos aos nossos sentimentos mesquinhos, nos rendemos a saber perdoar. Não é fácil. Quando eu li essa palavra, eu fiquei nervosa. Eu disse: Deus tem misericórdia de mim. Como eu? Porque apóstolo me chamou justamente para pregar essa palavra. Porque eu tenho uma natureza ainda, meu Deus. Todos os dias eu peço a Deus misericórdia, Senhor. Uma natureza terrível, mas aprove a Deus me chamar. E cada vez que eu busco o Senhor, eu vejo a minha pequenez. Quanto mais eu busco o Senhor, quando eu estudava essa palavra, eu via que eu não era merecedora de nada. Mas pela graça eu fui alcançada. Pela graça fomos alcançados. E eu vi que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não foi agraciado por Deus, porque ele era bom. Porque Deus, ele estava querendo confundir a terra mesmo. E muitas vezes não entendemos o ministério de alguém, aquele que Deus chama. E muitas vezes nós queremos por si próprio querer entender. Eu quero dizer à igreja, temos que olhar com o olhar de Deus. Temos que pedir a Deus o olhar santo dele, para entendermos a Ele, entendermos o que Deus tem com a vida de cada irmão. Amém, igreja? E eu dizia: Deus tem misericórdia, porque o apóstolo, aquele homem, o qual perseguiu a igreja, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo odiado, e ele, com aquela natureza ainda forte, ainda muitas vezes sem entender os desígnios de Deus. Marcos, ele não entendeu ainda. Marcos jovem, Marcos não queria padecer. O apóstolo Paulo ainda com um espinho na carne, que era uma enfermidade. Ele disse: Senhor, se possível, ó Senhor, e Deus, a minha graça te basta. Mas aqueles que andavam com ele não queriam passar pelo mesmo. Quantas pessoas não entendem isso? Vem um irmão padecendo e não quer passar também, e muitas vezes até desiste. Como eu vou servir um jesuitense? Como eu vou servir um jesuitense? Que eu vim para não perseguir mais, e também não quero ser perseguido. Mas ele não perseguiu, ele não causou dores, porque ele não poderia também passar pelas dores. Eu quero dizer, amados, o que eu entendo com essa palavra, né, é que a palavra de Deus, ela nos direciona, mostrando o quê? Que algumas coisas que passamos, esse espinho que tantas vezes nos incomoda, é algo que Deus permite, para que a soberba não venha, para que a arrogância não venha, para que a prepotência não venha. E aí eu entendi o espinho que eu carrego também na minha carne. Quantas vezes eu choro pedindo a Deus para tirar o espinho da rejeição, e Deus permite para que eu não me ache alguma coisa. Hoje eu vim entender, e hoje eu dei glória a Deus por entender esse negócio. Porque é melhor um espinho na carne entrar pela porta estreita, de que ser um espinho na carne e não entrar pela porta estreita. Deus conhece cada um de nós, e Deus conhecia Paulo, o apóstolo Paulo, um homem eloquente, um homem que conhecia a lei
que hoje estava experimentando e que passou a experimentar a graça de Deus, porque ele foi alcançado pela graça de Deus, como nós também aqui, que estamos aqui, todos nós fomos alcançados pela graça. Mas para não ficar ainda só nessa palavra em Timóteo, eu quero aqui ler em Atos 20, versículo 9. 20, versículo 9. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Eu lendo essa palavra, o qual todos se apavoravam, porque esse homem assentou justamente em uma janela. Será que ele estava sendo, talvez, uma pessoa que não estava vigiando por sentar em uma janela? Será que não tinha um assento melhor? Eu pergunto. Aquele lugar estava tão lotado, porque aonde o apóstolo Paulo chegava para pregar, lotava. Muitos queriam aprender de Paulo. Muitos queriam aquela eloquência. Aquele homem cai, todos se apavoram. Mas o apóstolo Paulo calmo e diz: a alma ainda está nele, acalmando aquelas pessoas que estavam apavoradas. Esse homem levantou-se e esse homem prosseguiu. Quantos de nós, muitas vezes, estamos desapercebidos? Eu costumo dizer, espiritualmente, agindo ou fazendo de qualquer jeito. E chega a morte. Eu trouxe isso para mim, eu trago para a igreja, que uma das mortes pior que pode acontecer na vida de um ser humano não é a passagem dessa vida para outra. É a morte ainda estando vivo, sem entender ainda o propósito de Deus. Todos se apavoraram, achando que aquele homem não haveria mais de estar ali, mas ele ressuscitou. Porque, como diz a palavra, aquela situação não era definitiva, mas haveria de ter o milagre. Então eu trago aqui para a igreja que o apóstolo Paulo, ele provou disso tudo, daquilo que Deus tinha dado a ele, a autoridade. Não só a autoridade de ser uma pessoa como uma pessoa eloquente, mas ele usava da eloquência, mas ele usava também daquilo que Deus tinha dado a ele, que era a unção sobre a vida dele. O que me traz aqui também é que o homem ainda, sem o estudo, ele pode sobreviver e ser chamado um homem sábio. Mas o homem sem a unção de Deus, sem o derramamento de Deus sobre a vida dele, ele não é nada. Ainda que ele seja um homem
mas se ele não tiver presença de Deus na vida dele, nada vale. E o apóstolo Paulo, ele passava por esses momentos, e ele via o poder de Deus operando sobre a vida dele, e as pessoas vendo que Paulo verdadeiramente era um homem levantado por Deus. O que me mostra aqui também é que o povo de Deus, ele tem que dar frutos, e os frutos dele tem que ser frutos que venham dos céus. O fruto da humildade, que muitas vezes passa bem longe. Eu primeiro corto aqui, viu, igreja? Primeiro corta aqui, para depois cortar lá. Porque quando nós estamos lendo a palavra, antes que chegue lá, Deus já cortou aqui. Então o que me mostra, amado, é que Paulo, cada dia ele aprendia. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo era um homem falho, mas ele sabia que Deus era com ele. Então, para continuarmos na caminhada, é preciso ter essa certeza que Jesus é conosco, que Ele está no barco. Ainda aqui nessa palavra, a qual a apóstola passou para mim, fala que em Lamentações, no livro de Lamentações 3:21. Amém? Diz assim: disto me recordarei da minha mente, por isso esperei. Quando nós, o profeta, aqui em Lamentações, ele fala de uma forma veemente, ele fala de uma forma que ele tem certeza disso. É preciso lermos a palavra de Deus e ter essa certeza. Porque ainda que venhamos passar por alguns problemas, algumas aflições, temos essa certeza. A certeza que Deus está conosco. A certeza que Deus, Ele não abandona o povo dele. Aquele que está fazendo a vontade de Deus. Quando eu lia isso, quando o apóstolo me deu, eu ainda não estava entendendo. Aonde? Porque quando você passa alguma coisa para alguém, ainda que você tenha confiança no que a apóstola passou para mim, mesmo confiando, eu ainda não estava entendendo. Eu pergunto à igreja se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque ainda que você ouça de alguém, ainda você não entendeu. Mas quando Deus entra e começa a lhe mostrar o que aquela pessoa passou para você, e que aquilo que ela passou, você vai entender. Foi o que aconteceu comigo. Eu até então, minha apóstola, eu não estava entendendo. Mas eu resolvi trazer a palavra em obediência, porque eu tenho certeza que quando essa palavra vem de pessoas que eu sei que têm vida com Deus, Deus vai transmitir e vai dar realmente a resposta final, mostrando através do Espírito. E foi o que Ele fez comigo. Hoje eu levantei, não tirei o rosto do livro da palavra de Deus, porque eu pedi a Ele, eu queria entender. Porque a gente não pode passar algo para alguém que não entenda. Um bom professor, ele aprende e ele
Se ele não sabe para ele, obviamente ele não vai poder passar. Então, como aluna da apóstola e do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus, principalmente, a honra e a glória é para ele, eu precisava entender. Eu não queria vir aqui por vir, mas eu queria vir para passar a mensagem de Deus, com entendimento. Porque a palavra de Deus diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. E esses verdadeiros adoradores, eles passam por muitas coisas, não só boas, mas coisas que muitas vezes, se for fazer a vontade do sentimento do homem, você desiste. Porque vem a depressão, vem a tristeza, né? Que é a depressão, e muitas vezes não entendemos. Mas, como diz, ainda estou no horário, minha apóstola. 5 minutos? Vou concluir. Mas, como diz essa palavra, diz que, ele diz, repito aqui, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Esperarei em quem? Na resposta do Senhor. E foi assim que o apóstolo Paulo esperou. Foi assim que o apóstolo Paulo continuou. E eu creio que todas aqui continuarão. E se manterão na fé, crendo e lembrando sempre das coisas boas. Porque o que nos mantém em pé é isso, é sempre tendo as boas recordações. É sempre lembrando do primeiro amor, daquele dia que o Senhor nos chamou. E que no primeiro amor as coisas vêm fácil, mas depois vem complicando. Porque no primeiro amor ninguém, minha pastora Maria, vai poder aguentar, se for logo situação difícil. Logo é fácil, né? Aí vem as coisas boas, para depois vir as mais complicadas. Eu agradeço aqui a minha oportunidade e creio piamente que Deus falou. Não foi eu que falei. Porque eu reconheço. Fiquei aqui nervosa e pensei até de dizer, apóstolo, não dá. Né? E olha que eu sou cheia de conversa de Deus. Mas eu sei porque Deus faz isso. Para que eu venha me colocar no meu lugar. Nada sou, nada posso, se Ele não me encher. Amém? Que Deus possa encher toda a igreja no nome santo de Jesus. Passo para a apóstola, em nome de Jesus, para dar continuidade. Não é a aluna minha, mas daquele que está em mim. Amém. Glória a Deus. Então, o manto que ela veio falar foi o manto das boas lembranças. Também é tudo que lembrou também. Das boas lembranças. E Paulo estava na prisão e ele queria se